Bom estar neste lugar. É bom estar onde Ele está. Aleluia. Nós felizes estamos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder ir até a casa da filha, Pará. São uns poucos dias, mas foi muito bom. Podemos brincar e brigar. Brinquei com Sara Radassa, com a Serena, depois briguei com a Serena, porque ela está beliscando, puxando pelo do meu braço. Mas fizemos as pazes antes de sair. E no domingo à noite, depois da pizza, alguém já comeu pizza? Já comeu? Nunca? Nós comemos pizza com ela. E enquanto que a Lloyd foi levar a outra filha ao banheiro, falei, aí, comeu pizza? Ela, não comi, não. Eu comi foi cuscuz com leite. Falei, rapaz, você pega essa garota, entendeu? Mas quando após a pizza e a gente foi deixar ela na casa dos outros avós, que nós sairíamos pela madrugada, eu abracei ela no colo e falei, vovô está indo embora. Aí ela, fazendo um carinho aqui, falou, não vai não, vovô, fica aqui. É duro demais ficar longe dessa turma. Lá no culto, tive a oportunidade e eu falei, nós estávamos sós, eu, a pastora e o Neemias. Aí o Senhor tocou no coração, trouxe o Jonatas, a Ana Paula, Josué e o Caleb. Nós com o Caleb continuamos a orar, aí o Senhor trouxe a Raquel, o Marcílio e o Mateus. Aí eu pedi à igreja, me ajuda em oração para o Senhor mandar a Lloyd, o Diego e as meninas. O pessoal, não! Então nós vamos ter que orar aqui sozinhos, que eles lá não vão nos ajudar. Mas foi muito bom. Nossa viagem, a gente está orando, você que está acompanhando o culto, nós estamos no ano da intercessão. E nós nunca recebemos tanto pedido de oração de casos impossíveis quanto neste ano. E dentre eles está o Isaac, menino de 14 anos, que está com leucemia. E aprove ao Senhor dar-nos a oportunidade de poder ir até a casa do Isaac, em Brasília. Nós ficamos uma temporada boa, umas horas lá, e o amigo de infância foi lá, nos buscou e levou com todo prazer para sua casa, e 33 quilômetros de distância. E nós passamos aquela manhã e tarde lá com eles, e eu pude abraçar o Isaac. Que emoção poder vê-lo e abraçá-lo, sabendo que o Senhor está fazendo uma grande obra. Pude conversar com os seus avós, conversar com o seu tio, menino também de 20 anos, com um problema e que, enfim, e com a mãe dele, com a mãe do Isaac, que não perseverou. Aquilo que nós estudamos pela manhã, a perseverança no caminho, na fé em Cristo Jesus. É necessário que a gente persevere. Só aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. E nós tivemos a oportunidade de conversar com eles, e ao cair da tarde nos levou de volta, e nós chegamos aqui, fizemos uma viagem muito boa, apesar do cansaço. Esse trimestre, nós encerramos hoje o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. E nós estudamos sobre a pessoa bendita de Jesus, tivemos 4 lições falando sobre Ele, pacificando o que Jesus de fato é. Ele é o nosso Salvador, Ele é Deus, Ele é homem, enfim. Nós aprendemos sobre Ele, aprendemos sobre o Espírito Santo, aprendemos que Deus, Ele é triuno. E na lição de hoje, nós aprendemos acerca da perseverança em Cristo.
Como é que nós podemos perseverar? A perseverança exige atitude. Eu sou perseverante. Qual é a tua atitude, irmão? Eu estou aguardando no Senhor. Não, o perseverante, ele tem uma atitude, como nós aprendemos. Ele tem um propósito. Não é de boca, mas o seu coração está preso. Ele, quando canta aquele hino, leva-me mais além, ele está de fato pedindo, Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais ainda. Eu vi um vídeo esta semana, apareceu para mim na rede social, um irmão que foi liberto de algo que parece ser impossível. E quando ele colocou, acredito eu, a fotografia do que ele era e o que é hoje, colocaram um monte foram na rede social dele e disseram, você não tem mais jeito, pessoas desse tipo não tem como, nunca mais será, essa madeira não tem como ser aproveitado. E ele fala, ele correndo, alguém viu esse vídeo? Ele ainda correndo, porque ele era gorduchão, e ele correndo, ele disse, não é pela corrida. E olha, o carpinteiro que eu encontrei, ele mesmo que a madeira seja rachada, ele faz um móvel lindo. Ele está falando de Jesus. O que é preciso para que este irmão, que outrora esteve por caminhos tortuosos, ele permaneça e seja salvo? Nós vamos ver sobre isso aqui. No capítulo que nós lemos, na segunda epístola, no capítulo 3, nós lemos a parte de cima, os primeiros 9 versículos, onde Paulo mostra o que está no mundo, os tipos de pessoas pecaminosas e que praticam reiteradas vezes e sem qualquer melindre, pecados, coisas que desagradam ao Senhor. Mas na parte segunda que nós vamos ler, eu não esqueci meu zoião, mas acho que dá para nós lermos aqui, Paulo então começa a dizer a partir do versículo 10, que vai ser a base da mensagem que eu quero pregar hoje a vocês, que serve para nós nos mantermos firmes. Você vai encontrar dificuldade na sua caminhada com Cristo. E como é que você vai conseguir permanecer firme, constante, abundante no Senhor? É isso que nós vamos ver, dando prosseguimento ao que nós aprendemos hoje na EBD. E Paulo diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, mas Deus, de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lembra do vídeo que nós falamos agora há pouco? Esse rapaz, esse irmão, está sendo perseguido, está sendo destratado, mas olha o que o texto nos diz. Contudo, os perversos e ímpios e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra.
Voltando ao vídeo que nós citamos, esse irmão que eu não conheço, conheci apenas pela rede social. Se ele permanecer em Cristo, se ele examinar as Escrituras, se ele mantiver o seu caminhar com o Senhor, certamente as coisas do passado não mais lhe acometerão. Então, o que é que nós precisamos fazer para perseverar em Cristo? O que é perseverança? Como eu disse agora há pouco, perseverar é uma atitude. Quem não é perseverante, a atitude já foi embora, é uma atitude caída, desligada, desleixada. Então ele não persevera, ele não tem um alvo, ela não tem um alvo, não tem uma meta, não tem um objetivo. Se eu e você tivermos um objetivo, e o nosso objetivo não é terreno, assim como Paulo fala, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, meu objetivo é que o Senhor me dê uma casa, me dê um carro, me dê um casamento, uma família, um emprego onde eu possa ganhar muito dinheiro. Esse é teu objetivo? Jesus não veio para isto. Mas se nós tivermos como objetivo, assim como Paulo fala, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual é o nosso objetivo então? É poder ser arrebatado, é poder entrar no céu pelas portas, é poder estar com Ele de eternidade a eternidade, e isso exige esforço. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Dizer não a si próprio é um esforço grande. Quantas coisas nós somos tentados a fazer, e às vezes nós somos fortes e dizemos para nós mesmos, isto não. Então perseverar é exatamente isso. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Quem não persevera não tem uma vida firme com Jesus. Quem não persevera, hoje está, canta, adora, levanta a mão, os pés, mas amanhã não está. É meio barro, meio tijolo, é o que dizem, é o crente Raimundo. Ele não persevera, então não tem uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus. Este personagem que eu citei agora, quantos outros vão à rede social dele e dizer e bombardeá-lo? Mas se ele tiver com os olhos fitos em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, há um caminho aberto para aqueles que se perseveram em Cristo. Jesus não está interessado naquilo que você era. O que você era já foi. Ele quer saber se você, agora o que você é. Se a presença dele é importante para o seu viver, como nós ouvimos essa canção tão bonita agora. Então, perseverar não é desistir. Tem gente que desiste. Você conhece pessoas que desistiram. E aí, você estava tão bem, estava cantando, e aí agora, não estou mais não. Mas o que houve? Não houve, sei lá, me esfriei. É um esfriamento interno. Vem de dentro para fora. Alguns outros colocam culpa nesse, naquele outro. Mas é interno. É porque a presença do Senhor deixou de ser algo perene. Que é isso, pastor? Algo que ocorre todos os dias. Eu e você precisamos desejar a presença do Senhor do dia da segunda-feira até o domingo. Do dia todo. É interessante, é necessário. Então, seguir a Jesus nem sempre é fácil. Mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Neste texto que nós lemos, e lemos todo o capítulo, Paulo então ensina, exorta, estimula o seu filho na fé a permanecer firme, apesar das dificuldades. Nós passaremos por dificuldades.
Quantas dificuldades nós já passamos ao longo desses poucos tempos que eu estou na casa do Senhor. Quantas dificuldades. Nos últimos dias haveria tempos difíceis, mas a palavra de Deus é suficiente para nos sustentar. Ele mostra aqui um raio-x. Quem já fez raio-x? Todos aqui já fizemos. Aí mostra o osso quebrado. Ele mostra aqui um raio-x do tipo de pessoas que nós encontraremos aí fora no mundo, mas que nós não podemos ter relacionamento com os tais. Porque, do contrário, nós estaremos realizando a coisa do velho homem, aquilo que desagrada a Deus. Pessoas que praticam esses 18 pecados ou atitudes desagradam a Deus exponencialmente. E eu não posso conviver. Olha o que o apóstolo Paulo fala: que comunhão, Lívia, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem as trevas com a luz? Nós não podemos ter. Agora, se o Senhor falar, vai lá e fale, a exemplo do que ele fez com Ananias. Ananias, vai até onde Saulo está. Mas você sabe quem é ele, Senhor? Eu sei que ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Então, o Senhor tem esses propósitos. Se o Senhor te mandar ir, você vai. Agora, conviver, se relacionar, fazer o que eles fazem, de forma alguma, porque nós estamos perseverando em Cristo Jesus. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Jesus breve virá buscar um povo seu, especial, e zeloso e de boas obras. Se eu estou com aqueles que praticam obras ruins, mas certamente eu não estarei com ele. Mas veja o que é necessário para perseverar em Cristo. E Paulo, neste texto que lemos, ele nos mostra, primeira coisa que é necessário para eu e você perseverar em Cristo Jesus: seguir exemplo dos fiéis. A quem você segue? A quem você observa? Tem alguém mais experiente que você observa a sua vida e que você observa o que Deus faz a ele, a ela, a eles? Porque observando, Paulo fala aqui, seguindo o exemplo dos fiéis, nós aprendemos por observar a outros. Tudo aquilo que somos, aprendemos com outros. Então, a ser fiel também. A fidelidade a Deus, é preciso que você observe quem é fiel. Então, a primeira coisa para nós perseverarmos na fé em Cristo, seguir o exemplo dos fiéis. Olha o que Paulo fala no capítulo 10, aliás, no versículo 10 e 11. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu ensino, minha doutrina, meu modo de viver. Observa como é que eu faço. Observa como eu procedo. A intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Timóteo viu isso. Então era hora de, se ele não quisesse caminhar com Cristo, era hora de se afastar. Entretanto, o motivo da perseguição não é motivo suficiente para nós abandonarmos a Cristo, abandonarmos a fé. Infelizmente, em nossas igrejas, ou em muitas delas, hoje é pregado o seguinte: venha para Jesus para você ter uma vida feliz, próspera, e às vezes isso não ocorre. Você vai para Cristo, recebe a Cristo como seu Salvador, e a sua vida, ao invés de melhorar, ela piora. E como as pessoas querem apenas receber presentes e ignorar a presença de Deus, ela não se sente feliz. E ela fica aqui, vai lá, vai acolá, aí sai para outra. Enquanto ela não recebe aquilo que deseja, e o que ela deseja não é a presença de Cristo, ela não é feliz. Mas Paulo fala aqui, você quer perseverar em Cristo? Segue o exemplo dos fiéis.
Timóteo seguir o exemplo de Paulo em sua doutrina, conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Quem você está seguindo, irmão? A quem você observa de perto? O que é que te chama a atenção nesta pessoa? Qual é o grau de intimidade dela com Deus? Qual a fé? Qual a paciência? Qual a conduta? Paulo chama aqui ao seu filho, a Timóteo, jovem pastor, para que observe. Ei, observe em mim. Olha que responsabilidade. Observa em mim. Olha o meu procedimento. Observa em mim. Se você observar e estiver no que eu tenho ensinado, você vai perseverar. Observa. Sabe o que está acontecendo? É que nós estamos observando mais lá fora. Hoje nós não temos mais referência. Nós precisamos de referência, mas buscamos em outros. Tem pessoas que nós, enfim, distantes. Pessoas que nós vemos apenas através de uma tela. E achamos que é. E não é. Tenhamos cuidado nisso. Timóteo seguiu o exemplo de Paulo, o seu ensino. Que Paulo ensinava? Eu vou guardar. Vou guardar. O que ele ensinou é verdadeiro. A sua paciência, o seu amor, perseverança. Ele testemunhou o sofrimento de Paulo e a sua libertação por Deus. Ele estava presente e viu quando Paulo foi apedrejado, que teve que sair fugido, fingiu de morto. Ele estava próximo. Ele viu, será que eu quero isso para a minha vida? Mas quem quiser servir ao Senhor não pode ser de boca. Vão passar por tribulações, sofrerão perseguições. E Paulo traz essa lembrança a ele. Paulo estava na cadeia, irmão. Paulo estava na cadeia, é a última carta que Paulo escreve. Ele, talvez, do local onde ele estava, ele dava para ver pela pequena janela, ver o patíbulo onde a sua cabeça iria rolar. Mas ele tem este cuidado de alertar, de mostrar, de orientar ao seu filho na fé e por tabela, a mim também, porque é uma epístola pastoral. Ele testemunhou o sofrimento de Paulo e a sua libertação por Deus. Os livramentos que o Senhor deu só podia ser mão de Deus. A ira de pessoas perversas querendo matá-lo, apedrejada, apaulada, emboscada, só Deus. Timóteo viu, rapaz, acho que eu quero isso para mim, porque o Deus que ele serve é o mesmo. Quer perseverar na fé, irmão? Observe, segue o exemplo dos fiéis, não ande com os infiéis, não busque os infiéis. Os olhos do Senhor estão em busca dos fiéis. O Senhor fiel busca fiéis para se relacionar. Não adianta. Se eu quero um Deus fiel a cuidar de mim, eu tenho que buscar ser fiel a Ele. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 12 diz: alegrem-se na perseverança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverança nos capacita. A perseverança nos estreita, faz-nos chegar mais além. As atribulações desta vida, nós vamos ver mais adiante, elas não comparam, não pode se comparar com a glória que o Senhor quer revelar-nos. O Senhor não revela a sua glória a qualquer um, não. O Senhor não revela a sua glória a qualquer um, não. Não mesmo. Devemos aprender
com aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Eu já falei aqui, vou repetir, alguns nomes, alguns pastores saudosos, algumas pessoas que nem pastores eram irmãs, mas que eu observava a sua fé, o seu procedimento, a sua maneira de ser, de servir, de adorar. Sou formado um pouquinho de cada um desses. Agora hoje parece que a gente não observa ninguém. Parece que a gente está, sei lá, com os olhos vendados. Isso não é bom. Não é bom. Não é bom. Então, para a gente perseverar, segue o exemplo dos fiéis. Observa de perto. Pergunte, indague, converse. Com quem você conversa? Com quem você tira suas dúvidas? Ao chegar lá na casa do José Paulo, meu amigo, o filho dele que eu conheci naquele momento, Lívia, naquele momento, ele me abraçou, aí quando nós sentamos à mesa, ele começou a fazer pergunta. Parece que a gente já se conhecia há um montão de tempo. Aí eu falei com o Paulo, pode passar o meu contato para ele, caso ele tenha alguma dúvida, eu tenho prazer de... E nós estamos nos relacionando. A quem você pergunta? Com quem você tira as tuas dúvidas? Ou você não tem dúvida? Ou você não tem dúvida alguma? Top de linha. Para se manter, permanecer fiel. A segunda coisa que nós vemos que Paulo fala ao seu filho na fé e que serve para mim é: permaneça firme, mesmo diante das perseguições. Quer permanecer, quer seguir a Cristo e ser por Ele arrebatado? Permaneça firme, mesmo em meio a perseguições. Tem pessoas que abandonam a fé. A irmã fulana nem olhou para mim, eu queria tanto abraçar. Mas está mais lá, não me deu nem a parte do Senhor. Esse é motivo. Mesmo em perseguições, nós temos tantos exemplos que poderíamos citar aqui. As crianças hoje aqui na IBD mostraram a classe da tia Maria do Sadraque. Uma falou de Daniel na cova, outro de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Perseguição. Tem gente que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, e que nós não queremos ser perseguidos por amor de Cristo. Enquanto que Ele diz: sereis odiados pelo meu nome. Mas eu sou cristão, mas não me persiga não. Tem incongruência, tem incompatível. Sereis perseguidos no trabalho, na escola, na família. Sereis perseguidos. Então, permaneça firme. Segundo o que Paulo fala ao seu filho e serve para nós. Permaneça firme, mesmo diante das perseguições. Olha o que ele diz no versículo 12 e 13. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Duas coisas ele afirma aqui. Os crentes, os verdadeiros crentes, que não se aliam, não aliançam com o mundo, vão ser perseguidos. Eu conversava com o Paulo, não sei se o Rosemary ouviu. Colega nosso, foi um dos primeiros a aceitar a Cristo. Serviu na Brigada Paraquedista, deu baixa, aí cursou Direito, passou para a Polícia Civil, e quando ele estava todo alegre por ter passado naquele concurso, chamaram ele e falaram: olha, a turma aqui, você tem que se ajeitar, porque nós aqui fazemos desse tipo. E agora? Ele é Cristo,
ele é crente em Cristo Jesus, ele teve que abandonar aquela carreira, porque não quis se mancomunar, não quis tomar parte. Se ele fizesse o que era para aquela turma fazer, ele estaria cometendo torpeza, estaria agindo contrário à vontade do Senhor, e ele preferiu então, poxa, eu vou procurar outra coisa. Não foi isso que Daniel fez? Não vou me contaminar. Não vou me contaminar. Daniel, ele não decidiu aquilo ali na hora, irmão. Muitos se enganam. Na hora eu decido. Não, se você não tiver decidido antes, na hora você não saberá decidir. Se você não tiver decidido antes a saber a quem você serve e caminha, na hora você não vai saber. Daniel já sabia. Aqui, para onde nós estamos sendo levados, rapaz, lugar de idolatria, mas eu sirvo a um Deus vivo. Se aparecer qualquer coisa dessa aí, eu vou dizer não na hora. E o que pode acontecer? Pode acontecer um montão de coisa. E ele disse, não vou me contaminar. Isso não é de uma hora para outra. Isso é propósito, isto é visão, isto é fidelidade, isto é intimidade, isto é conhecer a quem serve. E Daniel não tinha nem a proposta que eu e você tem. Temos de morar no céu. Porque Jesus já não tinha falado para ele ainda. Ele não tinha vindo. Vou preparar-vos lugar, para que quando eu vier, estejais comigo. Você tem essa promessa. Nós temos essa promessa. O que é preciso então fazer? Permanecer firme, constante, abundante, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, olhando para Ele. É Ele o nosso guia. É Ele. É Ele. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Todos. Eu tenho experiência de perseguição, de agressão. Por quê? Por ser, naquela ocasião, o único crente no batalhão. Tinha um monte de desviados. E eu fui perseguido de perto. Depois eu conto devagar para você entender. Mas os ímpios continuarão enganando e sendo enganados. Essas coisas não mudam. Os verdadeiros crentes seguirão. Não vai importar aquilo que está acontecendo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Mas eu vou continuar servindo. Eu vou estar abrigado à sombra do Onipotente. E os ímpios, o que eles vão continuar fazendo? Enganando e sendo enganados. Mesma coisa. Envelhece nisso aí. Dando tombo e recebendo tombo. Olha o que diz Jesus falando no Evangelho de Marcos. Diz assim, todos odiarão vocês. Jesus falando. Todos odiarão vocês por minha causa, pelo nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Marcos 13. Perseverar até onde? Até o fim. Que fim é esse? Ou Jesus te chama, ou após a morte, até a morte, mas até o fim. Não pode ser algo que eu queira hoje e amanhã eu não quero. Eu tenho que ter um objetivo. A perseverança é isso, denota esforço. Outra coisa que antes disso, a fidelidade a Deus nos trará desafios, mas precisamos permanecer firmes. Você vai ser desafiado. Mas o Senhor não nos abandona nunca. Você vai sempre perceber a sua presença. Quantos testemunhos poderia contar? Testemunho pessoal. Não que eu ouvi, não que disseram, mas que eu vivi a respeito disso. E é isso que nos mantém firme, constante. Dificuldades todos nós temos. E vamos ter até que Jesus nos chame. Outra coisa, terceira, que Ele nos manda, é
Permanecer na palavra. Aquela verdade aplicada que a gente falou hoje pela manhã, só perseveram na fé em Cristo Jesus, quem persevera em ler. Paulo fala isso a Timóteo, né? Persiste em ler. O que é persistir? Exatamente isso. Persiste em ler. Então, é lendo as Escrituras, é guardando as Escrituras, é escondendo as Escrituras no coração, na sua mente, para não pecar. Persistir é aplicar no viver diário, deixar que ela seja de fato a bússola para o seu caminhar, para o seu agir, para o seu pensar. É permanecer na palavra. Quer permanecer, perseverar no caminho com Cristo Jesus? Permaneça na palavra de Deus. Olha o que ele diz, versículo 14 e 15. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Conhecer as Escrituras, ela desvenda os nossos olhos. A gente passa a encontrar a força que necessitamos em Cristo. Passamos a reconhecer de que somos fracos, pequenos, fraquinhos, errantes, mas Ele é tudo. Ele pode mais do que pedimos ou pensamos. Tudo isso nas Escrituras. A gente passa a conhecer melhor o nosso Senhor e somente através dela. Como é que eu vou perseverar em Cristo se eu não conheço as Escrituras que tratam do Gênesis ao Apocalipse, tratam de Cristo? Como? Para perseverar, eu tenho que conhecer. Tenho que conhecer. Eu tenho que ter prazer em conhecer as Escrituras. E Paulo fala isso aqui. Timóteo foi ensinado desde a infância nas Escrituras Sagradas. Nós falamos de manhã. Primeiro, Lloyd ensinou a Eunice. Eunice perseverou, agora tem um filho, Timóteo, e agora ela ensina o que recebeu de sua mãe. O ensino, a fé, pode ser passado e deve ser passado. A genuína fé de pai para filho. Foi isso que aconteceu. E Timóteo passou a dar bom fruto, passou a ser conhecido naquela localidade como um crente verdadeiro. Paulo passa por lá, ele tem bom testemunho. Eu vou levar você, quer ir comigo? Quero. E ele vai para a sua segunda viagem com o apóstolo Paulo. Segunda viagem missionária. A palavra de Deus tem poder para conduzir a salvação pela fé em Cristo. É pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando nós nos afastamos das Escrituras, guarda isso, irmão. Quando nós nos afastamos das Escrituras, nós abraçamos alguma outra coisa. Você se afasta das Escrituras, vai se aproximar de coisas que afastam de Deus. Tem uma frase, acho que é de Billy Graham, ele diz, ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado te separa da Bíblia. Pastor, eu não sou pecador. E como é que está o seu contato com as Escrituras? Como nós cantamos, creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. É na Bíblia. Ela é a nossa regra de fé, infalível, prática para o dia a dia. Então, se eu quero permanecer a minha fé em Cristo, meu caminhar com Cristo, até que Ele venha ou me leve, eu tenho que permanecer na palavra. A palavra precisa abundar em mim. O apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Abunde abundantemente em vós a palavra de Deus. Tem gente que não consegue ter um versículo livre. Um versículo. Como é que pode?
Conta um versículo aí para a gente fazer uma sopa, como eu sempre digo. Não vai sair nem um chá. E a Bíblia diz que eu tenho que ter a palavra de Deus abundante. Sabe o que é abundante? É que não falta. Que não falta. Olha o que diz 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, quando você tem a palavra de Deus escondida em seu coração e sua mente, sabendo que ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz, ela é proveitosa para redarguir, corrigir, fazer com que o homem e mulher sejam frutíferos para o Senhor. Aí passa a acontecer o que Paulo fala aos Coríntios aqui, por isso eu não desanimo. Você vê pessoas que desanimam, é porque está longe das Escrituras, irmão. Não se iludam. Não se iludam, não oram, não leem. É a Bíblia que me impulsiona a orar. É a Bíblia que me impulsiona a ter uma vida dedicada ao Senhor. Não é outra coisa. Não é o culto de domingo. Não é. Não é. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Tem pessoas que querem apalpar, querem pegar. Se eu não consigo pegar, eu não creio, eu não vejo. Você pode até não ver, mas você pode sentir a presença de Deus. Deus está presente. Onde houver 2, 3 reunidos, Deus está presente. Mas tem pessoas que agem, exemplo de Tomé. Quem lembra de Tomé? Se eu não ver, Tomé faltou culto no domingo, qual o problema? Esse é o problema de faltar o culto no domingo. Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Se eu não ver, se eu não tocar aqui, eu não creio. Aí Jesus aparece para ele no outro domingo e fala: toca aqui, Tomé. Não precisa não. Toca aqui, rapaz. Vá. Quem mandou você faltar o culto de domingo? Aí está aí agora perdido, sem saber. Ok? Então, nós não desanimamos. Quando a palavra de Deus habita em nós e nós temos compromisso com ela, nós a honramos, ela também nos honra. A gente é alimentado, a gente sabe em quem nós cremos. Então, permanecer na palavra. Se eu quiser perseverar na vida em Cristo Jesus, eu tenho que permanecer na palavra. E o último, para eu poder seguir firme, constante, permanecer em Cristo Jesus, ou na fé em Cristo Jesus, como foi a última lição deste trimestre, nós precisamos viver sobre a suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes, irmão. O que é suficiente? É aquilo que basta. Você não precisa procurar lá ou acolá. Você tem as Escrituras, você tem tudo aquilo que precisa para ser um homem, uma mulher feliz, para que a sua família seja guiada. Olha o que Jesus fala, que é bem-aventurado o homem que ergue a sua casa sobre a rocha. E ergue a sua casa sobre a rocha. Vai ter ventania, vai ter vendaval, vai ter águas correndo, vai ter tempestade, mas a casa não cai. Por quê? Porque ele sabe em quem ele creu, ou crê. A suficiência das Escrituras. Olha o que Paulo fala no versículo 16 e 17 do capítulo que lemos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Precisa de ensino? As Escrituras estão aqui para isso.
proveitosa para ensinar, para repreender. Precisa de repreensão? Estude a Bíblia. Eu costumo dizer que quando a gente está lendo a Bíblia, geralmente a gente ganha um direto no queixo. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, nós ainda estamos sendo moldados segundo Cristo. Então, quanto mais Bíblia, quanto mais estudo das Escrituras, mais lapidado eu sou. Mais lapidado. Veja o que faz um ourives. Ele pega uma pedra bruta e passa no esmeril e vai tirando aquela casca, vai tirando aquela parte rugosa. E quando termina, aquela pedra que você não dava valor algum, agora é bonita. É isso que Deus faz, é isso que a leitura diária nos faz, é isso que as Escrituras fazem em nós. Jesus fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. O que é que pode nos limpar? É a palavra. Se eu me afasto da palavra, é como se eu tivesse saído debaixo do chuveiro de Deus. Quando a gente estuda sobre o tabernáculo, a primeira peça, a segunda peça do tabernáculo, ainda do lado de fora, era a pia. Pia de bronze. E o sacerdote, antes de qualquer coisa, ele se lavava, como eu posso ver aqui no púlpito, ele se lavava e via o seu rosto. Ele olhava no reflexo. A Bíblia faz isso. Quando nós já estudamos, ela nos mostra realmente quem somos, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Você às vezes está com a intenção daquela, hoje eu estou daquele jeito, aí alguém fala para você: você já leu a tua Bíblia hoje? Eu vou tentar, até o Espírito Santo fala, antes de eu fazer tal coisa, eu vou dar uma lida aqui, vou abrir até aleatoriamente. Deus, que é poderoso, vai falar contigo. Ela é apta para discernir os pensamentos. E feliz é o homem que dá ouvidos, como a palavra mesmo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como é que eu vou praticar uma boa obra que agrada ao Senhor, se as boas obras, se aquilo que é necessário fazer, aquilo que agrada ao Senhor, estão contidas neste livro? É possível que eu venha praticar até coisas que desagradam, acreditando que estou agradando, e não está. E não está. Então, para permanecer firme no caminho de Cristo, a suficiência das Escrituras é o suficiente. Não adianta você ler Kardec, não adianta você ler Confúcio, não adianta você ler aquilo que diz qualquer um outro dos filósofos. Se você quiser ter uma vida constante e obter salvação, as Escrituras aqui estão para isso. São elas que testificam de Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus soprou do seu Espírito, Ele colocou sobre os profetas, sobre os escritores. Quantos escritores? Quantos? No período de quanto tempo? 40 anos? Quanto tempo? Ei, Lívia, fala para mim, Lívia. Quanto que eu bebo água, Lívia? Vai. 1600? Muito tempo. O que você falou aí, Mateus? Muito? Tá, entendi nada. Então, toda a Escritura é inspirada, não tem um texto, não tem um livro que é mais inspirado do que o outro. Todo ele serve para instruir, para redarguir, para corrigir, para mudança de pensamento, para aproximar de Deus. Todo ele, todos os livros.
A finalidade das Escrituras é equipar o cristão para toda boa obra. Amanhã você começa a trabalhar numa empresa. Lá tem um pessoal de RH, não, mas de segurança no trabalho. Chega lá, vai lá e pega uns equipamentos, sim ou não? Não é isso? Precisa de capacete? Eu vou sem capacete. Não vai não, capacete. Precisa de cinto? Pega lá o cinto. Precisa de botina? Pega a botina. Ah, mas precisa botar também tapador de ouvido? Também. Não é assim? As Escrituras, elas nos dão equipamento. A finalidade dela é equipar-nos. É equipar o cristão para toda boa obra. Se você não souber o equipamento que Deus tem disponibilizado aqui, como é que você vai praticar as boas obras? Como? Você já viu o pessoal que trabalha na energia aí? Como é que eles fazem? Cinto de segurança, engancha lá, aí o luva, capacete. E se eles subirem sem aquilo ali? Está sem a norma e poderá perder o seu trabalho. Olha o que diz 2 Pedro 1, 5 a 7. E nós terminamos aqui, quase aqui. Por isso mesmo, empenhem-se. Você quer servir, quer perseverar? Empenhe-se. Sabe o que é empenhar? Tenha coragem. Esforça-te. Para de ser desanimado. Tenha ânimo. A primeira coisa que Satanás tira de mim, de você, irmão, sabe o que é? O ânimo. É como alguém que esvazia o seu pneu, Edson. De manhã cedo você vai para o trabalho, os 2 pneus da sua bicicleta estão baixos. E aí? Poxa, vou trabalhar não. Não, tenho que trabalhar, senão vou ser mandado embora. Vai dar um desânimo. Satanás rouba o teu ânimo. E sabe o que Deus faz? Isaías nos mostra: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te animo. É o Senhor que nos anima. Então, quanto mais perto, quanto mais eu conhecer das suas Escrituras, mais eu ter o meu devocional todos os dias, não é só na igreja, mais animado eu serei, mais crente firme eu serei. Alguns vão se desviar, mesmo na família, mas eu vou permanecer, porque eu sigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Paulo fala isso aos Filipenses. Não que eu tenha alcançado, diz ele, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Os que perseveram hão de herdar sim o céu. Os que olham para trás, os que desistem, não herdarão, ficarão de fora. Este não é a vontade do nosso Senhor. Não é isso que Deus escolheu para você, irmão. Não é isso que Deus escolheu para você, irmã. Não foi isso que Deus escolheu para a sua família. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Grifa isso na tua Bíblia. Grifa. Sublinhe. 1 Pedro, 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Quando você começar a se sentir meio que desanimado, meio assim, meio bola murcha, aí você leia esse trecho. Porque Paulo fala aqui, Pedro fala aqui, que eu devo me empenhar. Eu tenho que me empenhar. O céu é tomado à força. O céu não é para os covardes. Quando você lê a carta aos Hebreus, diz: aqueles que recuam, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Os que olham para trás, os que lançam a mão no arado e largam, olha para trás, Deus não tem prazer. Esses não são dignos do reino de Deus. Então, anote na sua Bíblia. 2 Pedro 1, 5 e 7. Se você começar a sentir assim meio desanimado, leia. Empenhe-se, esforça-te.
para poder acrescentar a sua fé. Devemos confiar na Bíblia como nossa regra de fé e prática. É ela que ilumina o nosso caminho, é ela que nos norteia, é ela que fala, passe de lá, é ela que diz, não vá, é ela que diz, siga, prossiga, firme, constante, é ela. Do contrário, se eu não estiver ouvindo a boca de Deus através da sua palavra, eu vou ouvir alguém a falar em meu ouvido, e eu vou acabar dando ouvidos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Vamos concluir. Perseverar na fé exige seguir bons exemplos. Pergunto novamente, quem é o teu exemplo de fé? Ah, não tem não? Seguir bons exemplos. Suportar perseguições. Está passando por perseguição? Nunca passou? Aguarde. Suportar. Sabendo que as perseguições do tempo presente não são nada com aquilo que há de ser revelado para nós. Permanecer na palavra e confiar na suficiência das Escrituras. Ela é suficiente para nós. Eu não preciso ter outro livro de cabeceira. Fique aqui, examinar as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Coma, beba desse manancial, desse maná que nos limpa, que nos alimenta, que nos norteia. Que eu e você, que nós possamos nos apegar firmemente à fé em Cristo, sabendo que Deus nos sustenta e nos capacita por meio da sua palavra. Você nunca será capacitado suficientemente. Eu não me sinto capacitado. Muitas coisas eu me sinto para baixo, mas sei que o Senhor é capaz de ainda usar. Deus é capaz de usar aqueles que são fiéis. Deus quer, através do seu viver, irmão, irmã, testificar a outros. Que você seja testemunha, que todos saibam que você anda e persevera no caminho a Cristo. Não é um Maria vai com as outras, desculpe Maria, mas é o que me veio aqui. Bom, você não vai por vento de doutrinas. Você sabe em quem você crê. Você que tem aprendido as sagradas letras, não sei se foi na infância ou agora na idade que está, mas você tem aprendido das sagradas letras. Então observe, seja um examinador, mas seja também um cumpridor das Escrituras. E finalizando, aquilo que Tiago nos diz, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tem gente que ouve e não pratica. Perseverar até que Cristo venha, é esse o propósito dele. Nós não sabemos quando ele virá, não sabemos quando é que seremos recolhidos, mas uma coisa sabemos: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja e essa palavra ao seu coração. Vamos louvar? Kenison, vem cá louvar o Senhor. Vem cá. Ele vai cantar isso. Vem cá. O que é que ele viu em você? Enquanto que ele canta, rápido, Kenison, você vai perder a bênção. Enquanto que ele canta, você examine este louvor. E tudo aquilo que nós falamos aqui. O que é que ele viu em você? O que é que ele viu em mim? Eu falei esses dias aqui do irmão nosso lá, o Joel, que chamava ele de Jacó, que ele achou uma gravata, lembra? Toda enlameada, só estava a pontinha do lado de fora da lama. Ele passa com a bicicleta, não sabia exatamente, mas algo falou ao seu coração: volte e pega. Ele pegou ali, meio com nojo, aquela gravata cheia de lama. Assim fomos nós encontrados pelo Senhor. Aquela gravata ele pôde lavar e pôde usá-la. Deus tem lavado a sua vida no sangue do Cordeiro para poder usar.
Deus não quer simplesmente lavar, Ele quer usar você. Amém? Vamos ficar em pé enquanto que ele canta esse hino, você medita e a gente vai orar encerrando o culto desta noite. A você que acompanhou até agora, Deus fale ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que ele viu Em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Aleluia. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Vale a pena perseverar. Aleluia. Eu não sei o que ele viu Em mim. Não entendo por que me amou. Você entende? Eu não. Eu Não sou o que devia ser. Cante, irmão. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Você não precisa saber porque ele te escolheu, irmão. A única coisa que você precisa saber é que você precisa perseverar. E perseverar é observar a fé de outros, é observar as escrituras, é manter a intimidade com ele, é buscar o todo dia. É isso que vai te fazer chegar à mansão celestial, não é outra coisa não. Amém?